Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal da Hashtag Programação. Eu sou Diego e na aula de hoje a gente vai falar sobre formulários com HTML e CSS, como a gente pode criá-los de forma prática e estilizá-los para eles ficarem muito bonitinhos. Então, vamos ver isso no conteúdo da aula de hoje. Antes da gente começar, alguns pedidos e avisos. Primeiro, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. Se esse tema te interessou, todos os outros aqui do canal também vão te interessar porque eles falam sobre desenvolvimento web full stack. Então faz isso que ajuda bastante a gente. Também deixa um comentário aqui me dizendo qual o próximo tema você está querendo aprender nesse mundo e ninguém conseguiu te explicar. Me diz aí que eu vou gravar, a gente sempre está de olho nos comentários. Mas eu preciso que você comente aqui. E agora sobre os avisos. Tem 3 links principais ali na descrição. O primeiro fala sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador, se quiser saber, clica lá. O segundo é um mini curso gratuito de HTML, CSS, JavaScript ou algum framework do mundo do desenvolvimento web Full Stack. A gente sempre coloca um diferente para você aprender e sair do zero. E aqui, o último link vão ser os arquivos que a gente está utilizando nessa aula de hoje para você poder baixar e praticar. Dito tudo isso, agora sim, bora começar a nossa aula de hoje. Já tenho 2 arquivozinhos aqui que você, como eu falei, você consegue baixar aqui na descrição. O que a gente tem? Um index.html muito simples, eu só mudei o título e coloquei aqui um style CSS para linkar com esse nosso arquivo CSS. De novo, se você quer o básico, vou pedir para o pessoal deixar uma aulinha aqui de como você instala o VS Code e tudo mais, e todas essas configurações, e também na descrição esse mini curso vai ser um mini curso básico para você dar os seus primeiros passos no HTML e CSS. Aqui a gente já vai construir algo mais intermediário ali. Beleza. No style.css tenho aqui algumas coisas já prontinhas. Esse aqui é o nosso reset. Diego, não sei o que é um reset. É basicamente pegar todas as configurações padrão do navegador e eu estou deixando elas do jeito que eu quero. Mas tem a aulinha mostrando o reset aqui em cima também se quiser entrar mais. E aqui eu estou dizendo que o meu body, ou seja, o corpo do meu documento vai ter essa fonte, esse tamanho de fonte e essa altura da linha. Já estou padronizando algumas coisas para ficar mais bonitinho. Beleza. Botão direito, Open with Live Server, que é uma extensão que a gente tem instalada aqui no nosso VS Code que ajuda bastante a gente. De novo, na aulinha de instalação do VS Code tem tudo isso daqui, eu explico uma por uma. Show! Botão direito, Open with Live Server, só que já estava aberto aqui, ó, tá lá, formulários, ela não tem nada. Vamos começar a construir o nosso formulário. E o formulário tem uma tag própria, que é a tag, ó, aqui dentro do body a gente pode colocar o form. Quando você cria ali o seu formulário, ele vai ter um action e ele vai ter também um method, que é se ele vai dar um get, ou seja, ele vai pegar alguma informação, ou ele vai dar um post, ele vai publicar alguma informação. Mas aí a gente pode ver, se você quiser, já deixa nos comentários, mais para frente, como a gente linka esse formulário com alguma API, com alguma coisa para enviar e receber informações. Aí a gente já usa mais coisa ali diferente, não fica só no HTML e CSS. Mas por enquanto vamos só criar o formulário e estilizar ele de uma forma mais estática. Show de bola! No nosso formulário a gente pode ter várias coisas, mas o que a gente geralmente tem são inputs, que são um campo input, que é um campo de textinho ali, ou outras coisas, a gente pode colocar texto, pode colocar e-mail, pode colocar senha. Então aqui vamos colocar, por exemplo, um input de e-mail, que ele já faz algumas validações padrão ali pra gente. Por exemplo, o e-mail tem que ter um ponto, o e-mail tem que ter um arroba. Ele já faz isso daqui só você colocando esse tipo. E aqui a gente coloca um placeholder. O que é o placeholder? Aquele textinho que aparece antes de você escrever no seu input. E aqui a gente pode colocar, digite seu e-mail. Ctrl S. Então a gente já tem o nosso formulário e a gente tem o nosso input. Ó. Vamos voltar para cá. Tá aqui, ó, direitinho, digite o seu e-mail. Perfeito. Só que aqui tá meio jogado. Geralmente a gente tem uma legenda, algo ali associado a esse meu input, que é o que a gente chama de label. Então a gente coloca aqui, ó, label. E esse label, repara, ele tá dizendo, ó, for, para quem? Esse daqui é um label para quem? A gente está colocando essa legenda, para qual input? Para qual item ali no meu formulário? E aí eu tenho que vincular. Como é que eu vinculo? Com o meu ID. ID, a gente pode colocar, ó, e-mail. E aqui for e-mail. Ele vai procurar quem tem o ID e-mail e show de bola. Ele entra lá pra gente. E aqui a gente coloca o títulozinho, a legenda, algo que identifique esse nosso input, que pode ser e-mail. Acho que é o mais simples de todos. Volto para cá. Tá lá, ó, e-mail e o... Deixa eu colocar, não traduzir do inglês. Nunca traduzir do inglês. Beleza. Aí tá lá, e-mail e digite o seu e-mail. Show de bola. Repara que se eu clicar aqui, ó, tá lá para eu digitar. Se eu clicar fora, ele tira. E se eu clico no label, ele faz a mesma coisa. Ele busca quem é o ID e é uma outra forma da gente clicar. Então, já uma dicasinha aí interessante quando a gente está trabalhando com labels. Show de bola. Vou fazer o seguinte, ó, vou copiar isso aqui, ó, Enter, Enter, Ctrl V.
Só que agora a gente vai colocar senha. A gente vai colocar aqui, ó, senha. E eu vou deixar tudo isso daqui dessa forma? Não, ó. E-mail, e-mail, e-mail. Tudo isso daqui eu tenho que mudar. Para quê? Para senha. Como é que eu vou mudar os três ao mesmo tempo? Ó? Duplo clique em um, ele selecionou, ó, Ctrl D, Ctrl D. Repara, eu tô com 3 cursores agora pegando em tudo, ó. Ctrl D, D de Diego, por exemplo. Ele selecionou a próxima ocorrência daquele mesmo texto e ele adicionou na minha seleção. Agora, ó, se eu começar a escrever, ó, password, ele muda em tudo. Então aí, ó, dica de VS Code também para você ficar mais ágil quando você estiver escrevendo. Então ele mudou tudo, ó, type, password. Vamos ver se existe, ó, password, existe. ID é o nome que eu coloco. E aqui tem que ser a mesma coisa que aqui. Então tá certinho. Digite sua senha. Ctrl S. E aí vamos ver algumas distinções aqui. Por exemplo, meu e-mail. diego@gmail.com. E aqui é algo fictício, né? E aí até para ser mais fictício, porque o YouTube não gosta dessas coisas, xyz.com. Então vamos colocar, ó, xxx@yyyy.com. Beleza, que aqui ficou feito. E aí senha A, B, C, D, E, F, G, H. Olha lá. Então aqui, quando a gente tem um tipo de input diferente, ele já trata isso aqui de uma forma diferente. Só que eu não consigo enviar esse meu formulário. E o propósito do formulário é eu conseguir enviar esse formulário. E aí eu preciso de um botão. Então vamos chegar aqui, ó. Button. Que vai ser o nosso botão enviar. Ou login, que aqui a gente está fazendo login, cadastro. Parece um formulário de login, né? Mas formulário tem várias aplicações. Aqui a gente está mostrando um e você consegue puxar isso daqui e construir outros. Ou você coloca nos comentários me dizendo que outro tipo de formulário que você quer fazer, que você tentou fazer e não conseguiu, e a gente vai desenvolvendo também, usando JavaScript ou coisa do tipo. A gente tem aula, inclusive, de validação de formulário aqui no canal. Validação, que aí é um passo além, mas aqui a gente voltou para o passo anterior. Beleza, agora a gente tem o botãozinho de login. Vou chegar aqui, ó, vou colocar lá xxx@yyyy.com. Vou colocar, na verdade, eu vou tirar isso aqui, ó, e vou tentar enviar. Pum! Olha o que ele já faz. Inclua um arroba no endereço de e-mail, falta um arroba em xxx. Beleza, arroba. Login. Introduza uma parte a seguir de arroba. Está incompleto. Então ele já tem uma validação de e-mail sem você precisar fazer nada, só com HTML. Então, ó, ponto yyyy. Login. Ele já deixou. Então, com isso daqui, ele já criou uma leve validação. É uma validação perfeita de e-mail? Não. Dá pra gente validar melhor. Naquela aula de validação ali de formulários, a gente cria algumas lógicas específicas para isso. Mas já é melhor do que nada. xxx@yyyy.com. Beleza. E aqui a gente vai colocar, digite a sua senha. A gente vai colocar aqui A, B, C, D, E, F. Quando eu colocar login, pronto. Ele enviou. Só que ele não está mandando essas informações para lugar nenhum. Por quê? Porque, repara, quando eu coloco uma informação no meu e-mail, eu tenho que saber a informação que eu estou colocando é relativa ao quê? Ué, Diego, ao ID e-mail. Não, o formulário ele guarda as informações num par. Então ele sempre pega qual que é o nome daquela informação e qual que é a informação. Qual que é o nome da senha e qual que é a informação da senha. Então é sempre esse par que ele guarda para enviar essa informação. E aqui a gente colocaria o atributo name. E aqui a gente pode repetir aqui, não tem problema nenhum ser o mesmo do ID, é até uma boa prática. Name, password. Agora, quando eu enviar, quando eu dei o Ctrl S aqui, ele já salvou e já deixou a formatação melhor. Por quê? Porque eu tenho uma extensãozinha que é o Prettier, que ele formata isso aqui para mim. De novo, na aula de extensão tem isso. Repara, agora eu tenho tudo isso daqui. Quando eu colocar, ó, xxx@yyyy.com, ABCDEF, login. Olha o que aconteceu aqui na minha URL. Como eu não coloquei para lugar nenhum que ele está enviando isso daqui, eu não estou dizendo se é um get, se é um post, para onde ele está enviando, ele está colocando aqui, ó. Ele entrou agora, ó. Olha o par que a gente tinha comentado. O name e aqui o valor. O name e aqui o valor. Então tudo isso ele já está enviando ali no nosso formulário. Beleza. Então em termos de estrutura, a gente já tem uma estruturazinha legal aqui do nosso formulário e a gente pode extrapolar isso daqui bastante. Mas aí eu vou precisar da ajuda de vocês para saber o que vocês querem que a gente faça numa próxima. Aqui foi para mostrar como é que a gente cria isso daqui e eu preciso de vocês nos comentários. Mas beleza. Agora falta o quê? A gente usar o nosso CSS, porque, convenhamos, não tá bonito esse nosso formulário. Então o que a gente tem que fazer? Começar a formatar isso daqui. Vamos formatar os nossos inputs, por exemplo. Vou chegar aqui, ó, input e algumas coisinhas que a gente pode fazer. Primeiro, essa borda do input, dá pra gente deixar ela melhorzinha. Mas principalmente, o que eu gosto de fazer? Dar um padding, que é um espaçamento interno. Então, empurrar esse digite sua senha pra lá,
pro lado e para baixo também. Então a gente coloca aqui, ó, por exemplo, ó, um padding, e eu vou colocar em cima e embaixo uma distânciazinha e do lado do outro uma distância maior, porque ele fica com um aspecto mais legal. Repara, colocar, por exemplo, 8 pixels, que aí é o que ele vai colocar em cima e embaixo, e 16 pixels, que é o que ele vai colocar na esquerda e na direita. Ctrl S, olha lá como é que ele fica. Ficou muito, eu achei até. Dá para reduzir esse aqui para 6 e 12. Vamos ver como é que ele fica. Já melhora ali um pouquinho. Mas a gente tem algumas outras opções que a gente pode fazer também. Então aqui, por exemplo, botar 4 e 12. Que ele já reduz um pouquinho, ó. Ficou muito ali ainda, 4 e 10. Beleza, assim já ficou mais legal. Fica mais bonito esse nosso formulário. A gente pode deixar ele 100% arredondado. Mexendo aqui no ó, Border Radius. E a gente pode colocar, por exemplo, um número muito grande que ele vai arredondar 100%. Por exemplo, 200 pixels. Que ele vai arredondar ali ao máximo. Olha lá como é que ficou. Só que ele já está com uma borda estranha. Então vamos mexer nessa borda. Border sólida, que a gente tem vários tipos. Sólida, tracejada, pontilhada, dupla. 1 pixel, que é o tamanho dela, é a largura dela na verdade. E a cor, black. E aí depois a gente pode mudar nessa cor. Ó, como é que fica muito mais bonitinho. A gente pode mexer nessa cor, ó, clicando aqui, ó. E posso mexer na transparência dela, que ela vai ficar quase que um cinza ali, ó. Com 60%. A gente pode colocar aqui, ó, 0,6. Olha lá, fica mais suavezinho. E já fica muito mais bonito. Aí com essa borda aqui, a gente pode aumentar um pouquinho o padding. Ó, fica bem mais legal dessa forma. Então, ó, o input já tá legal. Só que agora, a gente poderia mexer no layout um pouquinho desse formulário. Então, por exemplo, deixar o e-mail e embaixo o nosso input. Só que como é que a gente faria isso? Para organizar só esses dois. Eu teria que agrupar esses dois aqui, ó, dentro de uma divisão. A gente coloca lá a nossa div de divisão, ó. Ctrl X, Ctrl V. Tá aqui, ó. Tem essa minha div. E já vou criar uma outra para cá, ó. Div, Ctrl X, Ctrl V. Beleza. Agora sim a gente pode estilizar a nossa div. Que aqui e aqui vão se comportar da mesma forma. Então a gente vem aqui, ó, selecionar a nossa div, que a gente está com um seletor de tag, selecionando todos os elementos que tenham essa tag input, todos os elementos que têm essa tag div. O que a gente pode fazer? Usar algumas coisas de layout. E aqui no caso a gente vai usar o flex. Diego nunca viu flex. Eu vou mostrar aqui agora um pouquinho. Mas tem aula específica de flex, onde a gente faz vários exemplos e mostra tudo, ó, aqui no card. Display flex. Eu transformei a minha div num flex container. O que acontece quando eu faço isso daqui, ó? Ele já mudou completamente esse meu layout. E se eu vier aqui, ó, F12 e mexer aqui nas minhas opções, ó, inspecionar, e vou vir para cá, ó, cliquei aqui, olha lá na minha div. Tá aqui esse meu flex. E nesse meu flex, ó, eu consigo mexer em muita coisa daqui, ó, mexendo nesse Flexbox Editor. Clico aqui e, ó, primeiro eu consigo mexer na direção, ó, tá vendo? O padrão é esse aqui, ó, row, que ele tá numa linha. Eu tenho o label e depois o meu input. Se eu colocar aqui, ó, column, olha lá como é que ele fica. O meu label e depois o meu input, certinho como é que eu queria. Então a gente vai precisar disso aqui, ó, Flex Direction Column, Ctrl C, Ctrl V, beleza. Só que tem um negócio, a minha div está indo de ponta a ponta e eu tenho uma propriedadezinha que é essa daqui, ó, Align Items. E o padrão dela é essa daqui, ó, Stretch, tá vendo? Ó, Stretch, ele está indo de ponta a ponta. Eu não quero isso daqui, eu quero alinhar os meus itens, ó, aqui na esquerda, ó, pum. Eu quero que eles fiquem aqui no comecinho. Então ele já deixa de ficar aquela coisa imensa. Outra coisa que a gente vai ter que copiar. Ctrl C e vou jogar aqui. Ctrl V. Olha lá como é que já ficou bem melhor o meu formulário. Só que repara, agora esse e esse estão certinhos, esse e esse estão certinhos, só que o meu formulário. Esse meu formulário também poderia ser o quê? Um flex de coluna e eu coloco um espaçamento entre ó, esse e esse. Então todo flex container, então por exemplo, pensa nesse daqui que a gente criou. Ele tem esse e esse flex childs, que são os filhos daquele flex. Beleza. Se eu transformar o meu formulário num flex container, esse e esse vão ser flex childs. E de novo, aqui passando um pouco mais rápido, mas lá na aulinha de flex, se você precisar, a gente passou muito mais no detalhe com vários exemplos. Então vou chegar aqui no form e vamos colocar ali também, ó. Form. E eu vou copiar isso aqui basicamente, ó. Display, flex, column. E na prática não vai mudar nada, ó. Ele vai continuar mais ou menos nada. Porque esse meu botão ainda está com aquele stretch. Então tem que jogar ele ali para o cantinho. A gente pode colocar dessa forma, ou até melhor. Agora que ele é um flex, tá aqui. Eu posso colocar ele aqui no canto, aí todo mundo vai ficar no canto, ou eu posso centralizar todo mundo. Ah, já fica um negócio mais bonito. Então eu já centralizei ali.
E uma outra coisa que eu estava falando, de espaçamento entre os meus elementos, que é uma propriedade que a gente não viu ainda, que é o gap. 16 pixels, por exemplo. O que ele faz? Ele vai colocar, ó, olha ali a área roxa ali, que está toda tracejada. Ele coloca um espaçamento de 16 pixels entre cada um dos elementos daquele meu flex. Olha como é que fica muito mais bonito. Ctrl C. Ah, tem o items também, esse aqui, ó. Ctrl C. Eita, veio muita coisa. Ctrl C. Ctrl V. Beleza. Aí agora se eu dou um F5, ele fica ali tudo direitinho. Show de bola. Algumas outras coisas. Esse meu botão, vamos formatar ele que nem a gente formatou o nosso input. Então vamos chegar aqui, ó. Button. Vamos colocar um border radius também muito grande para ele ficar arredondado. A borda dele vou deixar da mesma forma. Vou colocar ele com uma cor de fundo preta para ele chamar bastante atenção, ó. Back. Color. Black. Agora, como a cor de fundo tá preta, eu tenho que mexer, ó, na cor da minha fonte, senão não aparece nada. Então aqui, ó, color white. Volto para cá, beleza. Tem que mexer no padding também. Vamos ver se esse padding vai ficar legal. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S. Ó, o padding já ficou legal. Só que eu quero que ele tenha uma outra largura. Por exemplo, eu quero que a largura dele seja a mesma dos inputs. O que eu posso falar para ele, ó? Botão, pega 100% do espaço disponível ali do... Na verdade, se eu pegar 100% do espaço, ele vai de ponta a ponta. Então aqui a gente pode simplesmente colocar um tamanho para o nosso formulário, um tamanho máximo para ele. Então, outra coisa, a gente estava no botão, vamos no formulário. Vamos fazer o seguinte, ó. Max width, 500 pixels. Então, ó, o que aconteceu agora? Ele tem 500 pixels ali. Ficou muita coisa. Deixa eu colocar 300 pixels. Olha lá, o tamanho máximo dele é de 300 pixels. Show de bola. E agora o que eu posso fazer? Para que essa div e esse botão tenham 100% do tamanho, que eles vão pegar todo o espaço disponível. Então vamos fazer o seguinte, ó, width 100%. E no meu botão, width 100%. E aí, para não ficar só lá aquela informação que a gente colocou, max width 300 pixels. Então o meu formulário, ele sempre vai tentar pegar o máximo de espaço possível até 300. E esse daqui que está dentro do formulário vai ter 100% do espaço. E esse daqui também 100% do espaço. Volta para cá, tá lá, ó, tudo bonitinho. Então, ó, a minha div está pegando todo o espaço. Mas e o meu input? Meu input está só pegando o espaço dele. Eu não falei que o input também precisa pegar todo o espaço da div. Então, vamos voltar lá e vamos mexer no input, ó. Width 100%. Beleza. Agora sim, ó, tá tudo indo de ponta a ponta, tudo bonitinho, tudo com espaçamento legal. Só que para a gente deixar isso daqui da melhor forma possível, eu não quero deixar esse meu formulário aqui no canto, ó, do jeito que ele tá. Eu quero centralizar ele na horizontal e depois eu quero centralizar ele na vertical. Então, repara, como é que a gente estava mexendo em onde cada item fica? Sempre mexendo no layout do elemento pai. Então, quando eu queria mexer no layout desse, eu coloquei um flex aqui. Quando eu queria mexer no layout desse, eu coloquei um flex aqui. Eu quero mexer no layout do meu formulário, eu vou colocar um flex aqui no meu body. Então, vamos fazer tudo por aqui e depois a gente copia. Display flex. Beleza, já mexi aqui em algumas coisas. Então, ó, coloquei display flex, ele mudou ali um pouco. O que eu quero fazer agora? Eu quero mexer ali, ó, no alinhamento deles. Então, ó, antes, quando a gente estava assim, ó, flex direction column, o que a gente estava fazendo? Eu poderia alinhar os meus itens assim, ó, align items center. Ou a gente poderia deixar aqui, ó, row, e eu mexo no alinhamento agora pelo justify content, ó, center. Os dois chegam no mesmo lugar, vai depender de se eu estou jogando para a direita ou se eu estou jogando para baixo. Beleza. Aqui, como está no padrão, a gente pode tirar esse aqui. E Align Item Center eu posso tirar, eu posso deixar dessa forma, sem mexer no direction que a gente estava jogando de um lado para o outro. Uma outra coisa, se eu fizer isso daqui, eu tenho que chegar no meu form e falar para ele, ó, o max width dele é 300, mas e o width dele? 100%. Eu quero que ele pegue o máximo de espaço possível dentro desses 300. Show de bola. E agora uma outra coisa que eu poderia fazer, ó, o meu body centralizou ele na horizontal, mas ele, ó, quando eu aumento e diminuo a tela, ó, ele sempre fica ali. Por quê? É o espaço, é a altura que ele precisa para aquilo dali. Então o que eu posso fazer para ele? Falou, ó, body, tem aqui, ó, min width, que seria, vou colocar aqui em cima onde eu estou colocando tudo, ó, a sua, width não, height. A altura mínima dele vai ser 100% do tamanho da tela, que é o que a gente chama de viewport height. Viewport seria a tela e height é a altura. Então a gente pode colocar 100, que seria 100% do nosso viewport height. Quando eu faço isso daqui, ó, olha ali agora como é que ficou. A altura dele agora tá grandona, ó. Quando eu aumento, ó, olha o que acontece. Ele aumenta junto. Só que falta a gente mexer a gente mexeu no alinhamento horizontal
E no vertical a gente pode centralizar também. Agora sim, ó, olha como é que fica muito mais bonito o nosso formulário. Então conseguimos ver tudo isso nessa aula um pouco mais introdutória sobre formulário. Vimos os e-mails, vimos os labels, o name, quando a gente envia informação, como a gente estiliza algumas coisas, como a gente mexe ali no pouco de flex e muita coisa maneira. E eu quero saber de você, se você chegou aqui até o final, eu quero que você coloque aqui uma hashtag até o final, que eu vou saber que você é um dos poucos % aí que chegam até o final das aulas e realmente acompanham tudo. E eu tenho certeza que você vai ter deixado outros comentários também com alguns outros temas que eu fui comentando ao longo da aula. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos numa próxima aula.